Na década de 80 do século XIX, a serva do Senhor recebeu uma concessão especial do Espírito Santo em uma série de visões. E também na guia, na coletânea de muitos escritos e de historiadores, na composição de uma obra, quem sabe, uma das mais famosas de sua autoria, chamada O Grande Conflito, ou O Conflito dos Séculos, na sua versão original, The Great Controversy. Recentemente nós estivemos visitando sua última residência e a pessoa que fez o tour chamou a nossa atenção para algumas páginas originais que estavam ali no display, e nós tivemos condições de ver a caligrafia daquela velha senhora. Mas ela disse e nos explicou que várias e várias vezes, quando ela compunha estes manuscritos, isso depois ia para a mão dos seus assistentes que datilografavam, e depois de datilografado, ela tomava este conteúdo, este material, e revisava, ou seja, ela editava os próprios escritos. Essa não foi uma tarefa delegada a ninguém, ela editava os próprios escritos. Quando o compêndio de O Grande Conflito foi formado, antes de ir para o prelo, numa coletânea única, para ser publicada como um livro, a senhora White pediu que um dos capítulos fosse retirado deste livro, porque ela, em visão profética, viu que este livro chegaria às mãos de muitas pessoas, e essencialmente o trabalho da serva do Senhor é atuar como uma voz de repreensão, de instrução ao povo remanescente. Ela acaba ajudando outros de fora, mas essencialmente o seu papel é um papel interno. Vendo que este livro chegaria à mão de muitas pessoas, ela não achou conveniente e prudente que um dos capítulos fosse mantido nesta obra e pediu para que fosse tirado. Anos mais tarde, já depois de sua morte, os depositários dos escritos de Ellen White publicaram este capítulo num outro livro e numa nota introdutória explicaram o que eu acabei de dizer para vocês. Este capítulo é uma visão que ela teve de um comitê maligno. Ela viu o anjo rebelde reunido com os demônios, fazendo planos. E este capítulo está na primeira pessoa, e ele está entre aspas, porque é o próprio Satanás falando, e ela teve esta visão. Este é um capítulo inteiro do livro Testemunhos para Ministros, do capítulo 66. Eu extraí apenas uma pequena porção deste capítulo que nos interessa ao tema de hoje, mas todo o capítulo ele é extremamente relevante, porque você vê Satanás elaborando planos e instruindo o seu exército maligno para atrapalhar, complicar o desenvolvimento do plano de Deus. Eu queria que você acompanhasse comigo esse trecho que eu separei. Ela escreve, é o próprio anjo rebelde falando. Podemos separar muitos de Cristo pela mundanidade, luxúria e orgulho. Podem julgar-se salvos porque creem na verdade, mas a condescendência com o apetite, as paixões mais baixas que confundirão o juízo e destruirão o discernimento, causar-lhes-ão a queda. Devemos estar presentes em todos os seus ajuntamentos, especialmente em suas grandes reuniões, e a nossa tarefa muito sofrerá, e devemos exercer grande vigilância e empregar todas as nossas artes sedutoras para evitar que as almas ouçam a verdade e por ela sejam impressionadas. No início do trecho que eu selecionei, ela coloca mundanidade, luxúria, orgulho. Esses são elementos, ferramentas muito fortes e vivas do presente século. A pergunta que eu faço a você essa manhã é se a vida que nós estamos levando, o estilo de vida que nós estamos levando, reflete os princípios de que reino? Nós passamos desapercebidos em meio a outros que não comungam de nossa fé em relação aos nossos hábitos, em relação à nossa maneira de viver, em relação à forma como a gente gasta o nosso dinheiro, como a gente gasta o nosso tempo, a maneira como nós nos apresentamos, como nós nos vestimos. Tem gente que está rebaixando esse tipo de coisa a um nível de quase insignificância, como se isso fosse apenas uma besteira do passado, como se essas coisas não valessem mais.
Como se alguns princípios de modéstia, de decência, de bom senso, isso já não se aplicassem mais. Eu estou preparando um sermão para daqui a algumas semanas, chama-se Pastores Populares. E tem um filho do demônio que anda pregando por aí, eu não consigo classificar de outra maneira a não ser assim, que chegou a dizer recentemente que algumas porções dos escritos de Paulo deveria sentir vergonha, porque Paulo não tinha um esclarecimento do evangelho direito para poder escrever o que ele escreveu, que aquilo ali é completamente... É a Bíblia, meus irmãos. A Bíblia diz que nós precisamos nos pautar por princípios que são refletidos na nossa maneira de viver, palavras que não deveriam sair de nossa boca, piadas que não deveriam ser contadas por nós, ambientes que não deveriam ser frequentados por nós. Às vezes me parece que nós precisamos mastigar muito, né? E quase que fazer uma lista aqui. Seria muito imaturo, porque é pelo princípio. Deus resolveu governar o planeta inteiro, resumindo tudo em 10 princípios. Não dá para ficar esmiuçando tudo, você tem que pegar a ideia, você tem que pegar o princípio, pegue o princípio. E o que está em conflito entre o presente século e o século futuro tem que ver com o mundanismo. O que você faz é mundano ou reflete os princípios do reino? Do lugar onde você supostamente quer ir morar no século futuro? Essas perguntas precisam ser respondidas. E eu vou dizer a você, cuide com as suas conveniências, cuide com as suas vontades, cuide com aquilo que você, aquela área da sua vida em que você diz assim, não, aqui ninguém entra, não, aqui ninguém mexe. Cuida, porque ali, justamente ali, pode ser uma área onde Satanás tenha plena vantagem em controlar e influenciar negativamente a sua vida. A serva do Senhor teve uma outra visão, onde ela viu altares profanos. Acompanhem comigo, repare, os que professam servir a Deus e contudo não avançam no conhecimento e na piedade, apenas são cristãos de nome. O templo da alma está repleto de altares profanos, leituras inúteis, conversas fúteis, prazeres mundanos ocupam tão completamente a mente, que não fica espaço para a entrada da palavra de Deus. Isso é muito forte. Isso é muito forte. E essa é uma das razões pelas quais nós vemos tanto desinteresse. Eu fiz uma outra pergunta na minha enquete essa semana, e a pergunta que eu fiz foi a seguinte: você acha que uma pessoa deixa o caminho da fé? Dei 2 opções: repentinamente, de uma hora para outra, do nada, da noite para o dia, ou esse abandono do caminho da fé é um passo após o outro. Está aí a resposta. 92% das pessoas que responderam disseram que isso não é repentino, que isso é progressivo, que é um passo após o outro. Pois bem, na manhã deste sábado eu queria fazer um diagnóstico com você, porque se é um passo após o outro, dá para a gente perceber que sintoma de apostasia você, quem sabe, esteja manifestando, e num pingo de honestidade consigo mesmo, dentro de sua própria alma, onde o Espírito de Deus consegue transitar. Quem sabe nessa manhã você diga, é nesse ponto aí que eu estou. E se nesses sintomas, clinicamente, espiritualmente, você consiga se identificar num processo de apostasia, porque me parece, as pessoas que responderam a minha pergunta dizem que isso não é da noite para o dia, isso é aos poucos. E se é aos poucos, pode ser que eu pegue você no meio do caminho e dê tempo de voltar, dê tempo de repensar, dê tempo de reavaliar. O estado do Arizona tem uma boa e a maior parte desse que é uma das maravilhas do mundo, o famoso Grand Canyon. Eu não sei quantos de vocês já estiveram por lá. Eu sou do litoral de Santa Catarina, e existem alguns lugares na ilha de Florianópolis, a capital do estado, em que você consegue ver o mar no sentido leste, ou seja, dali para frente, se você seguir reto, você vai dar na África. Aquela era a minha noção de grandeza, o mar era a minha noção de grandeza, porque ele estava perto e ao mesmo tempo enorme.
Alguns olham para o céu quando já estão num descampado em algum lugar, sinais de grandeza. Mas quando eu fui ao Grand Canyon, há uns 10 ou 11 anos atrás, eu fiquei extasiado com a imagem. E faço aqui um incentivo. Você, numa férias de família, você pode fazer planos. Eles têm estruturas boas para você poder fazer essa visita. Quando você chega num dos variados pontos de observação, você dá de cara com a imensidão. E o abismo de alguns desses pontos impressiona. Você se sente um nadinha, você se sente nada. Alguns desses pontos de observação te dão no horizonte o que o rio serpenteou fazendo, né? O movimento da água e da erosão, todo este caminho aí. E existem algumas opções para explorar o Grand Canyon, como trilhas em que você desce até lá embaixo, à beira do rio. Algumas dessas trilhas são feitas a pé, outras são feitas com mulas, cavalos, várias opções. Mas o que realmente impressiona é que quando você vai a um desses pontos de observação, e tem alguns parapeitos, e às vezes até lugares em que não há mesmo, é só uma plataforma de pedra e você olha assim o abismo. Volta e meia dá algum acidente assim, mas você tem um dispositivo no seu cérebro, que quando você está numa posição de perigo, esse dispositivo não funciona muito bem, né? Mas a Jane diz que o meu é quebrado, mas ela só está exagerando. Você olha aquele abismo e você sente o medo do abismo, o medo da altura. Você olha aquilo e... No mundo espiritual, você está lidando com alguém muito, mas muito perspicaz, muito astuto, muito inteligente. E esse anjo rebelde, que odeia os filhos de Deus, que foi expulso do céu, e no livro do Apocalipse, capítulo 12, diz que ele está cheio de ira, porque ele sabe que tem pouco tempo. Este ser já derrotado no Calvário, já tendo sido a sua morte, o seu final decretado pelo poder e pela justiça de Deus, ele quer levar o máximo de gente com ele para o fogo do inferno. Então ele é muito esperto, ele não vai tomar uma pessoa e levá-la à beira do precipício e dizer, se joga daqui, é tão bela a vista, se joga daqui. Ele não faria isso. Isso seria muito pouco eficiente dentro da sua astúcia, dentro da sua inteligência. Ele não vai fazer. Ele deseja que você vá para o abismo, mas ele sabe que levar você à beira do precipício e dizer, se joga, isso não vai ser muito, porque o seu sistema de alerta, ele vai acusar, não dá, eu vou me dar mal aqui. Então o que ele faz? Ele não convida você, ele não pode te jogar lá de cima, essa autoridade ele não tem. Satanás não tem o poder de empurrar ninguém à beira do precipício, ninguém. Ele pode confundir, destruir não. Ele pode seduzir, empurrar não. Deus pôs um limite. No fundo, uma pessoa que se destrói, ela tomou a decisão para se destruir. Então, ele não vai levar você lá e dizer, se joga, e ele também não pode te empurrar. Então, o que ele faz? Ele convida você para um passeio, para uma trilha. Ele quer você no abismo. Ele quer você lá embaixo. Como não dá para te jogar lá de cima, então, ele pacientemente aguarda você se distrair, ele aguarda você perder as forças, ele aguarda você ficar meio confuso com a vista, ou qualquer coisa do tipo, então ele leva você para um passeio. Vocês começam a descer essa trilha, mas de maneira confortável, nada muito abrupto, sem grandes pulos, sem muitos arranhões, é apenas uma caminhada leve. Você começa a ver as coisas numa outra perspectiva, e ele começa a levar você para essa trilha. Essa trilha tem vários estágios. O último deles, você se dá conta, está lá, no abismo. Você não precisa descer rolando, você não precisa descer se esborrachando, basta que você desça.